Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Lição 12, classes de jovens, pré-aula. Essa pré-aula será para o dia 23 de junho de 2024 com o título A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. Texto principal, 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. O resumo da lição nos diz que o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de nossos dias sob a perspectiva da palavra de Deus. Interessante é convidar você, jovem, para a EBD neste domingo. Não deixe de frequentar a sua classe da Escola Bíblica Dominical. A Escola Dominical é a melhor escola do mundo. Esta lição nos permitirá refletir sobre a realidade bíblica do Evangelho na cultura. Já que estamos vivendo tempos pós-modernos, vamos refletir muito a respeito disso. O texto bíblico escolhido está em Atos 19, de 11 a 20. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Queridos jovens, quando se fala a respeito do Evangelho e o seu alcance, nós precisamos observar as transformações que ele gera nas culturas onde chega. Vocês sabem que cada continente, cada nação tem a sua cultura, seus costumes. Na história da humanidade, percebe-se que muitos países passaram por grandes transformações sociais positivas quando o Evangelho chegou em suas terras. Quer um exemplo aqui bem dos nossos dias? Na Inglaterra, o Evangelho transformou a Inglaterra. O Evangelho transformou os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos foram formados por 8 famílias que realmente vieram da Inglaterra. E essas famílias, elas formaram a Nova Inglaterra e hoje os Estados Unidos. Então o Evangelho, ele transforma a cultura, transforma vidas, transforma valores, transforma pessoas. O Evangelho é o poder de Deus. Veremos a importância que o Evangelho tem para a cultura dos nossos dias, independentemente do lugar onde ele se encontre. Tá bom? Essa primeira parte fala sobre a importância da cultura. Nós vamos ver aqui, o termo cultura é amplo. Engloba assuntos como arte, conhecimento científico, a língua, as tradições de um povo, etc.
A cultura é um termo muito vasto. Todo grupo social tem sua própria cultura. A comida, a forma de se vestir, de trabalhar, de falar, a maneira como se interage com o ambiente e entre si também são componentes da cultura. Em geral, ela é repassada dos mais velhos para os mais novos no lar, no trabalho, na escola, por meio da literatura, da música e outras manifestações sociais. Então observamos que esse meio das pessoas se locomoverem, viverem, se comportarem, quando o evangelho chega, transforma. As formas de aquisição da cultura são variadas e se ela não for preservada, será esquecida. Por isso, Deus orientou o povo de Israel a ensinar aos seus filhos a sua lei para que eles não a esquecessem. Os bons costumes são promovidos pelo convívio e pela vivência através da obediência a Deus pela sua palavra. A cultura e a língua de um povo pode sofrer modificações com o passar do tempo. Então, o Evangelho traz essa transformação, primeiro para a alma da pessoa que se converte a Deus e passa agora a se comportar diferente. Passa agora a viver uma vida diferente para Deus e para a sociedade. Então, claro que vai haver uma mudança realmente de costume, ou seja, do mau costume para o bom costume. A cultura do Antigo Testamento, observamos que o ambiente em que o Antigo Testamento foi escrito tinha a cultura voltada em boa parte para a criação de animais, cultivo e colheita de grãos. A família era responsável pela educação dos filhos e pela passagem das tradições familiares e também nacionais, e por iniciá-los na fé que caracterizava o povo de Deus e o seu concerto com o Deus eterno. Observe que no Novo Testamento a cultura predominante ou dominante era na época a romana. Entre os países em que o evangelho chegou inicialmente, predominava o costume romano, a tendência era de hegemonia romana. Os romanos dominavam na área militar, na área administrativa e na área política o mundo conhecido. Sua perspectiva era que o império proporcionaria segurança nas relações entre os países, impondo uma paz obrigatória, ou seja, aquela pax romana, paz romana. Então, quando Jesus veio, ele transformou esse ambiente. O evangelho transformou o ambiente onde ele chegou. Então, quem aceita Cristo deve ser realmente mudado. Os costumes devem ser mudados. Claro, os costumes realmente que desagradam a Deus. Eles costumavam preservar a religião dos povos dominados e quando o evangelho chegou, claro, agora veio com a mensagem de salvação, uma mensagem de transformação diferente dos costumes gregos, dos costumes romanos e até dos costumes errôneos judaicos que batiam de frente ou eram contra a mensagem do evangelho. O próprio Jesus enfrentou essa dificuldade e os apóstolos também. Paulo falou muito sobre isso. Agora, observe que essa segunda parte da lição, jovem, fala sobre o evangelho e a ciência. A ciência dos tempos antigos, onde os homens eles não eram ignorantes acerca das grandes construções. Por exemplo, nós temos aí as pirâmides do Egito, que foram grandes construções, e era a ciência da época. Grandes obras literárias são amostras hoje do que eles já sabiam naquela época, né? Nas letras, na matemática. Então, os conhecimentos a respeito da engenharia, da medicina, da educação, eles não surgiram no século XXI.
tá certo? Isso vem dos tempos antigos. Observe a construção do Templo de Salomão, que foram construídos em 7 anos, aquela construção foi erguida. 1 Reis 6:38. E durou o quê? 410 anos, quando Nabucodonosor o destruiu. Por mais que em nossos dias tenhamos aperfeiçoados os processos, essas melhorias ocorreram com base em algo que já existia. A engenharia e outros processos modernos se basearam em processos antigos. Deus, portanto, dotou os homens com inteligência para que fizessem grandes feitos. Então, isso é ciência. A ciência em nossos dias, com o advento do movimento chamado Iluminismo, surgiu o método científico que trouxe regras para serem usadas nas pesquisas e nas ciências. Com o método científico, estabeleceram-se então mecanismos para que essas experiências científicas pudessem ser testadas repetidamente e se chegasse aos mesmos resultados. Ocorre que muitos cientistas se valeram do uso desse método para dizerem que tudo o que existe é matéria e que Deus não existe. Então daí surgiu o ceticismo, né? Por que não dizer o ateísmo? Porque essas pessoas batiam na tecla que tudo é matéria. E dizer também que Deus não existe. Mas a Bíblia já dizia, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Na verdade, a Bíblia não contradiz a ciência. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem deu sabedoria para que grandes feitos fossem feitos pelos próprios homens. Agora, dentro desse contexto, surgiram homens que se soberbeceram, que se orgulharam e passaram a dizer que tudo é matéria e que Deus não existe. Então, essas pessoas, elas trouxeram correntes científicas ou ideológicas de ateísmo e de ceticismo. Na tentativa de reparar a fé da ciência, tais cientistas se esquecem de grandes universidades que foram fundadas por cristãos. A exemplo de Harvard. Tem como lema, na maior universidade que é Harvard, tem um lema, a verdade para Cristo e para a igreja. Esse lema está lá, a verdade para Cristo e para a igreja. E essa universidade foi fundada por servos de Deus. Servos de Deus. Agora vamos ver aqui, jovens, esse tópico sobre a ciência e a Bíblia. Um dos maiores problemas para algumas pessoas é conciliar a ciência com as escrituras sagradas. A palavra de Deus não é um livro de curiosidades, nem tem por objetivo se colocar como manual científico, não. Ela não depende da validação da ciência humana ou do método científico para ser o livro de Deus. A Bíblia é o livro sagrado, o livro dos livros, o livro de Deus por excelência, e não precisa de ninguém querer provar que ela é ou não. A Bíblia diz que Deus criou o homem, que Deus criou os céus, que Deus criou a terra e pronto. Reconhecemos que muitas vezes o método científico tem seus méritos para direcionar a pesquisa científica e que o respeito a ela resulta em critérios que norteiam os grandes avanços que nos conduziram até aqui. Mas também entendemos que a ciência não tem resposta para todas as coisas. Ela é limitada. A ciência tem seu limite. A ciência médica, a ciência da engenharia, tem seus limites. Muitas descobertas e invenções científicas, com o passar do tempo, foram descontinuadas. Pressupostos foram contraditados e tratamentos médicos foram substituídos. A ciência não é perfeita, ela tem sua continuação e pode ser a qualquer momento descobertas novas coisas que
já pode substituir aquilo que já existe. Agora, isso não acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. A Bíblia diz: a palavra do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é provada e ela subsiste eternamente. A palavra de Deus, ela subsiste eternamente. A ciência não explica a salvação de um pecador. Ou a ciência não pode explicar o poder que a oração de um justo tem diante de Deus. Isso a ciência não pode provar, nem exercer poder, nem nada acerca disso aí. O método científico segue regras cujos pressupostos podem mudar, descobertas ou postulados científicos tidos por definitivos há década. A palavra de Deus, por sua vez, não muda, ela é imutável. Então, fechando aqui, uma cultura, ela pode ser transformada pelo Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho transforma a sociedade, o Evangelho transforma a família, o Evangelho é uma mensagem de transformação. É notório que o Evangelho tem realizado grandes, profundas mudanças na cultura e em torno dela, em torno dessa cultura. O Evangelho é transformador. O Evangelho produz mudanças significativas na cultura de um povo. A palavra de Deus nos mostra que o pensamento do ser humano pode ser afetado pelo pecado e que, por isso, o homem tende a deixar Deus de fora da ciência, por receio de que as respostas que tanto procura sobre o passado ou para o avanço que deseja fazer no futuro, o obrigue a aceitar a existência do Todo-Poderoso e do seu poder. Mas deixamos aqui uma palavra para os nossos jovens, que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a transformação de todo pecador, e que a palavra de Deus não muda. A ciência se aperfeiçoa, a ciência reconduz os seus postulados, a ciência ela pode avançar e rever os seus conceitos. Porém, a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula e deixe a palavra de Deus transformar a sua vida e ao seu redor. Ela realmente vai transformar com o poder que Deus emana, tá bom? Com o poder que Deus traz, com o poder que Deus dá, tudo isso será transformado pelo poder da palavra de Deus. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.